Quando temos um incêndio com grande dimensão que afeta repetidores, há sempre problemas que acontecem nas comunicações. Os bombeiros têm 3 tipos de comunicações. Ciresp, e foi efetivamente no Ciresp que houve falhas. A criação do Ciresp tinha como objetivo resolver essas falhas e acabar com os buracos negros, garantindo fiabilidade na troca de informação com as forças de segurança. Está provado que falhou, como quase tudo o resto. Comunicações deixou de haver, a nível de telefones, ninguém tinha telefones. A rede ROB também, por certamente a baixa de eletrificação, não faço a mínima ideia, deixou de haver. Não deixou de haver em totalidade. Quem estava mais próximo uns dos outros, a Rádio Ciresp atuou com dificuldade. Esta quarta-feira, a Proteção Civil tentou passar um pano sobre os testemunhos, desvalorizando o impacto das falhas nas consequências do incêndio. As falhas de comunicações são muito curtas, inferiores a meio minuto, 1 minuto. Não comprometeram as operações e não têm tido grande significado. Há falhas no sistema Ciresp, como há falhas em todos os sistemas. É preciso que haja redundância dos sistemas de comunicação. Inaugurado há 7 anos, o Ciresp tem um longo currículo de problemas e polémicas. Usado por polícias, bombeiros, militares e INEM, ainda há 2 meses foi posto em causa num documento a que a SIC teve acesso, em que o Governo reconheceu a existência de falhas operacionais críticas durante o incêndio de agosto do ano passado, no Sardual, em que mais de 50% dos meios de combate ficaram sem comunicações de rádio. O presidente da Câmara do Sardual, António Miguel Borges, está connosco nesta edição da noite. Foi no Sardual que há 1 ano uma falha do Ciresp levou 17 horas a ser resolvida. Boa noite, António Miguel Borges, bem-vindo. Vamos falar dos incêndios que infelizmente no seu concelho são também recorrentes e vamos falar sobretudo desta falha a que demorou todo este tempo, 17 horas a ser resolvida. Ainda se lembra exatamente do que é que aconteceu em agosto do ano passado? Perfeitamente. Lembro-me do desespero que foi no carro de comando, todos os comandantes que queriam contactar com os seus homens no terreno. O desespero era tão grande que alguns chegavam mesmo até a tirar com os rádios para cima das mesas, porque na verdade não conseguiam aquilo que naquele momento era essencial para o combate a incêndio, que era ter comunicação entre os diferentes homens e mulheres que estavam no terreno. Foi realmente momentos muito, muito difíceis que foram ultrapassados graças também à população que conseguiu, conhecedora do terreno, conseguiu desbloquear ou conseguiu infiltrar-se por zonas que não estavam fechadas e que se dirigiram muitas vezes e que estavam junto de nós, no posto de comando, e eram eles muitas vezes que serviam de correio, que serviam de comunicador entre o posto de comando e os homens que estavam no terreno, acompanhados devidamente pela GNR, como é verdade. Foi na verdade, um sistema que falhou. Estamos a falar de um sistema que custou mais de 400 milhões de euros. Estamos a falar num século XXI, numa Europa onde, quando a resposta que é necessária e fundamental, não a temos e é realmente um desespero muito grande. E foi isto que aconteceu no Sardual. Desde sensivelmente às 18 horas do dia 23 de agosto, quando realmente um cabo elétrico, pois é um sistema que está assento em pés de barro, porque na verdade um cabo de comunicação que arde, é normal, estamos a falar de um incêndio. E a partir daí o sistema pode falhar. Não? Nada resiste, então o cabo que ligava àquela torre, à torre de comunicação da freguesia das Fontes, como ardeu, realmente ficou 50% dos homens no terreno ficaram sem poder comunicar. Todos aqueles que estavam ligados àquela torre. E do que viu deste fogo de Pedrógão, seguramente do que ouviu também, das pessoas com quem já falou, consegue identificar se houve aqui uma falha semelhante, se há aqui alguma semelhança? Eu não consigo identificar, é verdade. É certo que se houve muita coisa, mas na verdade houve falha novamente do sistema Ciresp. Aliás, o caso do Sardual não foi o primeiro caso. Há outros casos, vamos chegando a essas informações, que não é a primeira vez que tal acontece. Agora, o que era necessário é que realmente... Eu penso que o caso do Sardual, pelo menos daquilo que temos conhecimento, foi aquele que demorou mais tempo a ser resolvido, 17 horas de facto. 17 horas do século XXI em Portugal. Ação a unidade móvel do Ciresp é bastante tempo. Sim, só
o tempo para que se pudesse acionar a unidade móvel foi cerca de 1h30. Agora, o que eu acho... Mas pensa que não se aprendeu com os erros, enfim, podemos chamar-lhe erros, cometidos no Sardual, por exemplo, neste incêndio de Pedrógão? Eu não me atrevo a dizer tal coisa. Aquilo que eu acho que deve ser feito é um relatório igual, idêntico àquele que foi feito do Sardual, e volto a dizer que este relatório foi feito por uma razão muito simples, porque no dia 27 de setembro eu convoquei uma reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, uma reunião extraordinária, onde foram analisados todos os problemas que aconteceram no terreno. Problemas de diversa ordem, onde, por exemplo, o Ciresp é um e de alguma gravidade. Agora, aquilo que eu acho que deve ser feito é, na verdade, fazer um relatório sobre este incêndio, que está a decorrer ainda hoje, e compará-lo com aquilo que aconteceu no Sardual e o relatório do Sardual, onde é assumido que há falhas e que vão ser corrigidas. Eu não sei se as falhas foram as mesmas, se são as mesmas, é de uma enorme gravidade. Isso quer dizer que também não sabe se essas falhas foram corrigidas. Sim, ou se as falhas foram corrigidas, uma coisa é certa, o que se diz, e o próprio Primeiro-Ministro faz uma pergunta tentando perceber se o sistema de Ciresp funcionou ou não. Uma coisa é certa, no Sardual não funcionou e só passados quase 18 horas é que voltámos a ter comunicações dignas de um investimento de cerca de 400 milhões de euros. E na sequência dessas falhas, houve também uma troca de correspondência entre a autarquia e o Ministério da Administração Interna. Quais foram exatamente as questões que foram colocadas e as respostas que acabaram por obter? Há várias questões, mas se me permite, o que gostava a dizer é que, na verdade, fizemos no dia 27 de setembro uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, onde foram apontadas várias falhas. Mas falhas que às vezes nos parece de alguma simplicidade, mas têm uma gravidade muito grande. Tem um impacto grande. Eu vou dar um exemplo, vou dar só um pequeno exemplo. Com muita frequência verificamos apelos à população para que tragam donativos para os bombeiros. Fruta, água. No incêndio do Sardual estavam cerca de 400 viaturas a percorrer aquele concelho do Sardual e também a zona do concelho de Abrantes, onde o sinistro estava a ocorrer. Se juntando essas cerca de 400 viaturas que circulavam e que deviam circular nas melhores condições de segurança, cresce o número de pessoas que, na sua generosidade, mas porque alguém apelou para que o fizesse de uma forma inconsciente, estavam a percorrer o território também tentando ajudar as corporações de bombeiros. Ora, isto é fruto de um sistema de proteção civil, todo ele assente em pés de barro, todo ele assente numa grande falácia que vem desde o princípio, tem que se pensar o que é que se quer. Porquê? De quem é a competência de fornecer a água, de fornecer os alimentos aos bombeiros, aos homens e mulheres que estão no terreno? Não é da população. É sim, há responsáveis políticos, há decisores políticos que têm essa competência, têm essa função e têm o orçamento para o poder fazer. E essa é uma questão da solidariedade, entre aspas, excessiva e pouco organizada, que traz problemas também ao combate aos incêndios no terreno, ou pode trazer? É compreensível, mas na verdade, se acrescentarmos aos 300 ou 400 viaturas da Proteção Civil que estão no terreno, a quantidade de pessoas que, na sua generosidade e porque alguém lhes apelou para isto, estão no terreno, realmente só cria, chamemos-lhe assim, ruído em todo este processo. Mas isto acontece também por uma questão muito importante. Eu sou Presidente de Câmara vai fazer 4 anos. Nós temos feito formação em diversas áreas. Há muitas formações em diversas áreas, na área de gestão de recursos humanos, na área da economia. Eu até costumo dizer como se enche uma piscina, como se enche um pneu. Há formação para tudo. Nunca houve formação para o responsável máximo da Proteção Civil no seu território, que é o Presidente de Câmara. Eu senti essa necessidade de formação. E ao sentir essa necessidade de formação, porque infelizmente foi a primeira vez, melhor seria se não tivesse sido nenhuma, mas na verdade foi também o que nós apelámos para que se fizesse formação, para nós sabermos o que é que devemos fazer numa altura destas. E um aspecto muito importante... E sentiu utilidade nessa formação no ano passado ou já a fez depois? Não, o que aconteceu é que eu escrevi ao Sr. Presidente, solicitei ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Esta formação teve uma data marcada e depois não se realizou e foi desmarcada para um outro dia que não se sabe quem. Quando? Porque, por exemplo, há aqui graves problemas de comunicação, como este que eu disse. Há autarcas que vêm para a comunicação social fazer este apelo. Isto só provoca ruído, só provoca um aumento de circulação de pessoas
Depois há um contrassenso. Tão depressa dizemos às pessoas, deixem-se estar nas suas casas, não venham para o terreno, fiquem sossegados, não andem nas ruas a provocar entropias no trânsito, mas ao mesmo tempo estamos a dizer, tragam-nos água, tragam-nos fruta, porque os bombeiros precisam. Os bombeiros não precisam. António Miguel Borges, para terminar rapidamente, diga-me só qual é a principal lição a tirar deste incêndio de Pedrógão. Bom, eu acho que eu gostaria muito que se tivesse tirado a lição do incêndio de Sardual e até agora nada foi feito. Nós vivemos, como disse, num sistema, todo ele, de pés de barro. Não consegue confiar neste sistema? Não consigo. E aquilo que eu vejo é as mesmas pessoas há muitos anos a darem as suas entrevistas, a falar sobre os mesmos assuntos, sempre com as mesmas palavras e os problemas repetem-se de ano para ano, de ano para ano. Eu tenho muito medo que não consigamos, porque não o temos feito, aprendido com esta lição. É claro que há a prevenção, é fundamental, e posso lhe dar um exemplo. O Sardual tem um projeto desde 2014 que transitou desde o quadro comunitário anterior para este quadro que está neste momento do PDR 2020, de cerca de 600 mil euros. Para quê? Para limpeza, para controle, para a construção de faixas que são importantes no combate e na prevenção de fogos. O que é que acontece? A candidatura está aprovada, mas não há dotação financeira para que ela seja executada. Estamos a falar de 600 mil euros. Mas, por outro lado, é muito mais fácil, e ainda bem que assim é, já que aconteceu, temos que ajudar quem perdeu todos os seus bens. Mas é muito mais fácil fazer uma candidatura e ver aprovada uma candidatura para a reposição de todo o material que ardeu, fruto desse sinistro, do que realmente investir na prevenção. São 600 mil euros desde 2014 que nós estamos à espera, porque há aqui competências que não são da Câmara Municipal, são do Instituto Nacional de Conservação da Natureza, que delega as suas competências nas câmaras municipais, mas depois não é acompanhado pelo devido financiamento para que as autarquias possam, então, cumprir a função que não é delas, é dos institutos e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas, na verdade, os meios são escassos. António Miguel Borges, obrigada pela presença nesta edição da noite. E vamos continuar.